Está no ar o primeiro Leão Podcast. Uma salva de palmas pro Leão. Glória a Deus. É uma alegria estarmos aqui gravando esse episódio, esse primeiro episódio. É uma alegria ter você. E antes de mais nada, eu quero agradecer a todos que estão nos apoiando, porque sem o apoio de vocês, sem as orações de vocês, não é possível que aconteça nenhuma obra de evangelização. Então, muito, muito obrigado. Estou aqui com meu amigo Luciano. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. A hora que você estiver nos assistindo, nos acompanhando. É uma alegria estar aqui, juntos bebemos da graça de Deus que tem para nós, especialmente para você que nos acompanha. A gente vai viver muita coisa legal hoje. E a nossa convidada, ela gostou do Leão. Eu adorei. Ela é uma mulher do fogo, uma mulher de oração, uma mulher muito de Deus. Estamos aqui com a Alexandra. Aê! Glória a Deus. Uma salva de palmas. Obrigada, Simon e Luciano. Obrigada pelo convite. Que bom estar no primeiro podcast, na abertura do podcast do Leão, né? Tem muita identificação hoje com o meu Ministério de Cura e Libertação também, na Canção Nova, com meu irmão, Padre Bruno, Tiago Tomé, Irone Spudar, onde nós, Ana Lúcia, vivemos o Livrar-nos do Mal, cujo símbolo é um leão. Olha. O nosso grande ministério de encontro, né? Todos os anos, depois do PHN, nós vivemos o final de semana seguinte o acampamento Livrai-nos do Mal, não é? Que é um acampamento que já nasceu há muitos anos, na Canção Nova, e que de 2017 para cá, o Padre Bruno assumiu a coordenação desse movimento e nós trouxemos esse leão, né, que é o símbolo da tribo de Judá, esse leão forte, que no Apocalipse 5:5 vai dizer, saiu vencedor o leão forte da tribo de Judá. Então, eu acho muito legal, eu amo o leão, porque é o símbolo de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Que veio da tribo de Judá, e Judá tinha como seu brasão um leão. E é tudo muito engraçado, Alexandre, porque até o nome do podcast, quando a gente foi iniciar, ia ser outros nomes, e eu tenho um quadro do Papa Leão no meu quarto. E eu estava sentado assim, e aí eu olhei pro quadro e ele estava lá, o Papa Leão olhando para mim, eu olhando para ele. E eu falei, vai ser Leão Podcast. Vai ser Leão Podcast. E aí veio uma leoa. Aê! Uma mulher. Glória a Deus. Foi... Providencialmente. Brava, rude, leoa! tudo muito providente, né? Deus prepara tudo para ser bom pra gente, né? Muito e eu fico muito, muito feliz com isso e agradeço muito você por estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigada. Então vamos lá, né? Como leões, defender a nossa fé, amar a nossa igreja e vivermos aquilo que acredito que o fundamento desse podcast é esclarecimento, testemunho, amor à igreja, à fé católica, cujo nosso grande responsável hoje, nosso pontífice, é um leão. É um leão. Sim. E Alexandra, como é que iniciou a sua vida em Deus, na verdade? Como que você deu esse encontro? Como que você se encontrou com Deus e você viu que tinha mudado tudo a sua vida? Eu fiz meu encontro pessoal com Deus no meu interior, lá na cidade. Eu sou baiana de origem, nasci no interior da Bahia, não sou soteropolitana, não, mas sou do interior da Bahia. Mas com o episódio do falecimento da minha mãe, eu fui para Sergipe. Né? Aos meus 10 anos, eu saí da Bahia e fui morar lá em Sergipe. De modo que, no meio das minhas dores, tristezas, angústias, agonias, vontade de morrer e tudo mais que eu já vivia na minha adolescência, não é? Tão cedo, tão nova, ter vivido esses sentimentos, por insistência de uma grande amiga minha, eu fiz um encontro com Deus, e ali era por volta do ano de 96, eu tinha 15 anos de idade, e ali você não faz o cálculo agora da minha idade, tá bom? Mas foi por volta dos meus 15, 16 anos, no auge da minha adolescência, né? No ponto mais forte da minha vida adolescente, eu tinha perdido o sentido, tinha vontade de morrer, até que nosso Senhor veio brilhar como uma luz, como um acalento, como um consolo. Eu fiz uma experiência amorosa que mudou toda a minha vida. E é essa experiência do amor de Deus que faz com que hoje, né, ainda, ela é o maior fundamento do meu ser evangelizador, porque foi um arrebatamento aquele amor, ao ponto de eu desejar que o mundo inteiro experimentasse o que naquele dia eu experimentei. Foi ali a base de tudo. Sim. É uma graça, né? Acho que
nós sermos alcançados, né, na juventude, porque você trouxe para nós 15, 16 anos, né, que hoje em dia a juventude tem sido bem atacada de várias maneiras, né? E acho que a gente pode trazer algo interessante, inclusive para quem nos ouve, com certeza nessa idade, né, o que você teria para trazer para esse jovem que nesse momento nos ouve, que talvez esteja rodeado das coisas do mundo. O que nós temos hoje de proposta é o que sempre, porque Satanás ele não é criativo. Então ele vai estar sempre várias propostas no nível do prazer, sobretudo, que é o que mais retém o jovem, um jovem ferido com os problemas de família, um jovem que não está sendo amado, está sendo terceirizado no seu cuidado, né? Ou seja, o adolescente, o pré-adolescente, a criança no seu final, de criança de 9, 10 anos, vai sendo terceirizada ali. Hoje é um videogame, ali tem as músicas que não favorecem, o núcleo dos adultos que está uma porcaria. Sim. Então a criança vai sendo embebida daquelas realidades, né? E vai se tornando um adúltero, um adúltero não, né? Um adulto adulterado, por que não, né? Mexido, bagunçado, violado, porque as propostas que o mundo dá são sempre vinculadas às mais suscetíveis ao prazer, aquilo que dá prazer imediato. Hoje os jogos estão prendendo as crianças porque aquilo gera prazer imediato, né? Vai liberando os hormônios do prazer. Então, depois vai vindo da riqueza, depois vai vindo do poder, mas o que mais devora a gente são as questões vinculadas aos nossos sentidos, né? A nossa carne, as nossas emoções, aos nossos sentimentos, não? E ali, com 15, 16 anos, eu estava no meio de uns problemas muito graves de família. Sim. Mas tinha meu carnaval, eu vivia nos meus carnavais. Eu via muito, porque eu adorava ir para o carnaval em Salvador, né? Eu estava em Sergipe, mas todos os meus santos anos no carnaval em Salvador. E essas propostas já existiam. Sim. Claro que a cada tempo nós estamos vivendo hoje, no ano de 2025, uma das eras mais terríveis na sexualidade, superando em alguns gráficos e pesquisas ao Império Romano, nesse movimento do prazer, nesse movimento das emoções, de tornar-nos realmente descartáveis em nossas emoções, nos enchendo de lixo. Toda vez que você enche o corpo de um ser humano e a mente do ser de sexo, é lixo, porque nós não somos o corpo, apenas corpo. A nossa alma deseja algo superior, porque nós somos feitos para o céu e para lá nós somos corpo e espírito. Se você só no mundo maluco alimenta o corpo, você está matando a alma. Porque vamos pensar juntos. Não, você está falando dos jovens, nós estamos falando do alimento da juventude. Então, vamos pensar juntos. Se o corpo e os alimentos do corpo, como a carne, né, o prazer, a sexualidade livre, eu posso escolher se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou animal. O que eu quero, o que é importante é eu ser feliz. E aí eu vou me enchendo dessa felicidade. O que é que a cultura que a gente diz que é importante ser feliz? Se você desobedece seu pai para ser homem, mulher, rato, elefante, cachorro, papagaio, periquito. Então, você escolhe. Sim. Aí eu escolho. Porque aí começa a divisão da cor. Mas é bullying? Não pode? Aí vai mais um afeto, mais um grupo dividido. Porque o patriarcado, porque a religião, porque Deus é amor, porque o feminismo, porque o machismo. Aí começa, divide mais um pouco e ali vai deixando a cabeça dos nossos jovens uma loucura. Eles já não sabem mais o que fazer. Sim. Aí por quê? Vai perdendo a identidade, achando que seguir o que quer, beber o que bebe, ouvir o que quiser ouvir, ou seguir o que quiser seguir, ele vai ser feliz à sua liberdade desenfreada. Só que nas Sagradas Escrituras e na vida real, a liberdade desenfreada me faz querer comer lavagem de porco. Sim. Aí eu estou comendo lavagem de porco lá no final da minha ladeira, lembrando que na casa do pai, graças a Deus que o menininho do porco lembrou que na casa do pai tinha comida. E comida boa. Mas muitas das vezes os nossos jovens que se fartam dessa comida suja do mundo, que diz que você pode ser o que você quiser, e no meu tempo também já dizia, tá? No seu tempo, talvez mais novo do que eu, hoje eu tenho 44 anos, eu fui adolescente nos anos 90, e no início dos anos 2000 eu era a jovem, né, de 20 anos. Então, as propostas eram absurdas à nossa disposição, não é? E agora está um pouco pior, porque estão destruindo a mente
e destruíram já a identidade. Estão destruindo a identidade e a capacidade de pensar. Nessa época era a identidade. Agora é também a capacidade de pensar, destruindo os nossos neurônios nas telas, na linguagem, tá entrando pelo ouvido. Sim. E destruindo. Só que está matando. Porque aí chegou agora no ponto. Todas as porcarias que nós estamos comendo, dizendo, faça o que você quer para ser feliz. Nega a tua família para ser feliz. Escolhe ser o oposto do que Deus te fez para ser feliz. Busque sintéticos para ser feliz. E você sabe, qualquer tipo de droga. Escolha. Esse negócio de escolha o que quer. Sabe o que é que está causando conosco? Vazio. E hoje nós somos a sociedade mais suicida da face da Terra. Sim. Então, não está aí a nossa felicidade. E você acha que esse ciclo, que nem você falou, Satanás não é criativo? Essas coisas, se você for ver lá sempre em Sodoma e Gomorra, os anjos desceram a cidade e queriam ter relações com os anjos. Então, talvez a gente veja mais hoje porque há mais meios para se ver. Claro. Né? Mas sempre aconteceu. E com o mesmo objetivo de destruir, sempre. Por que ele não é criativo? Porque nosso Senhor já revelou que ele é ladrão, né? Assaltante e assassino, ou seja, as mesmas coisas, são adjetivos similares. Então ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele mata, ele rouba e ele destrói. Mata a alma, destrói a família e enterra a sociedade. Então nós vamos uma geração enterrada de jovens zumbis, de pessoas que não pensam e achando que estão sendo felizes, mas estão pagando para ser feliz, estão gastando todas as suas forças para ser feliz e continua não sendo feliz. Continua não sendo, né? Olha que rebuliço. Então, assim, o que faz com que um jovem seja feliz? O que me levou a uma felicidade? E lutando, né? Até porque a nossa felicidade também é uma conquista, dia após dia, de não cedermos às nossas próprias emoções, mas almejarmos algo que está para cima de nós. Quando Deus nos fez, aí não adianta também a gente querer ser feliz longe de Deus. Ponto. Esse podcast é um podcast católico, é um podcast cristão, que nós estamos dizendo como você precisa realmente ser feliz. Sim. E o que nós precisamos realmente fazer para sermos livres. Sim. Não é verdade? Nós estamos debaixo de um domínio. Eu que venho de uma história machucada, você que vem de uma história machucada, das nossas vidas que passamos por altas feridas. Então, como no meio dos meus sofrimentos ser feliz? O pai me abandonou, a mãe me rejeitou, eu estou numa escola difícil, eu não sei quem é meu pai, não sei quem é minha mãe, sou criado, sou adotado, eu sou fabricado, porque hoje ainda tem isso. Tudo, né? Você olha, ainda fui fabricado, aonde? Você não vim do desejo do meu pai com minha mãe, porque ainda tem isso, a gente ainda tem que lidar com isso. Sim. Olha a catequese da igreja para onde tem que ir. Nós temos que conversar com jovens que foram fertilizados in vitro de alguém, de um pai que ele não sabe que é, de dois pares que hoje tem, mas aquela alma está ali, aquela alma é de Deus. Ele foi pensado para Deus. Deus pegou, a matéria foi fundida, mas infundido foi a alma. Porque Deus é aquele que diz, viva, e aquele que faz, venha. Entende? Então, é Deus, no final das contas, que dá e que tira. Jó já diz isso. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o Senhor. Então, assim, nós ainda temos que lidar com essas realidades da nossa sociedade. Né? Olha só que evangelização mais maluca. E o que é que a gente tem que fazer para ensinar uma pessoa dessa a ser feliz? Como no meio da matéria? Como você tirar um jovem no meio eu estava no meio do meu carnaval, da minha raiva, do meu ódio, da minha vontade de morrer, mas queria estar na avenida também. Ao mesmo tempo que eu queria morrer aqui, eu queria estar na avenida lá. Hoje, o jovem que está se enchendo e se entorpecendo de falsas ilusões. Quais são as falsas ilusões? Eu estou falando um monte de coisa misturada. Quais são as falsas ilusões? Prometendo céu e te entregando inferno. Prometendo o céu, escolha o que você quer. E as meninas escolhem dormir com outras meninas, os rapazes escolhem dormir com outros rapazes, os casados escolhem dormir com todas as mulheres possíveis e até fazer os tais swings. Falando para você, jovem, existe isso mesmo. E não nos enganemos, nas famílias católicas também tem esse tipo de pecado e esse tipo de tentação. Então, nós estamos o tempo inteiro lidando com as consequências do pecado que invadem nesse Satanás que não é criativo. Mas deixa eu dizer para você, e estou ouvindo ao mesmo tempo, em todas as eras, em todas as partes da sociedade, o homem nunca foi feliz distante de Deus. Amém. Nunca. Então, isso tudo, essa conversa fiada todinha, é para dizer que ninguém, nem eu, nem os meninos e nem você,
E nem as nossas famílias, nem os sacerdotes, nem o Papa, ninguém, nem os atores famosos, os homens bilionários. Ao contrário, ninguém é feliz sem Deus. Porque as pessoas mais bilionárias, elas estão muito mais amigas de Satanás. E por eles serem bilionários, amigos do prazer, do dinheiro e da fama, eles estão cada vez mais adoecidos e adoecendo a sociedade. Porque nossa sociedade está doente porque essas pessoas que têm mais dinheiro, eles não conseguem ser felizes no dinheiro, nem no que eles têm. Eles vão jogando o pior deles no mundo e muitas das vezes nos tirando do melhor que o mundo tem para nos dar, que é Jesus, o nosso Senhor, o Filho encarnado da Virgem Maria. Você foi feito de matéria e eu também, mas também nós somos feitos do Espírito. A criação é uma junção da carne e do Espírito. Nós somos feitos, a criação é a unidade entre o visível e o invisível. Você não vê o vento, o ar que a gente respira, mas ele está aqui. Muitas das vezes nós estamos entre luz e trevas e há uma abstração nisso, não é matéria. A luz não é matéria, a treva não é matéria, uma matéria palpável. Nós estamos entre rios e águas, peixes e animais. Aí o homem vem, a criatura criada lá do pó, Deus olha, sua imagem e semelhança, dá um corpo e sopra. Esses invisíveis, o homem junta a perfeição do visível e a perfeição do invisível. Então, nós nunca vamos ser felizes somente com o corpo, somente com a matéria, somente com as coisas criadas. Nós vamos ser felizes quando a matéria estiver em equilíbrio e quando a alma estiver próxima de Deus. Aí o homem vai ser feliz. Então, como ser feliz hoje? Unindo o que a gente tem. Os santos ensinam a gente a ser feliz. Sim. Então, hoje, Alexandra, qual vai ser sua receita de felicidade? Carlo Acutis, se você quiser ouvir. Terezinha do Menino, vá atrás. Vá atrás. Terezinha do Menino Jesus, Joana d'Arc. Sim. 19 anos, 24 anos, 15 anos. Gemma Galgani, cicatrizada, 19. São Francisco de Assis. Padre Pio, que morreu aos 68 anos. Está aqui atrás de você. Não, morreu em 1968, quer dizer, meu amigão. Estive em Assis esse ano. Estive em San Giovanni Rotondo em junho desse ano, graças a Deus. E cheguei agora há pouco dos caminhos de São Paulo. Uhum. São Paulo visitando as sociedades mais hedonistas do seu tempo. Efésios, Coríntios, eu tive em Corinto e tive em Efésios. Mas Corinto e Efésios, eles eram uma cidades portuárias, cidades marítimas, e que visitavam assim, recebiam gente de todo canto. Parece aqui, né? Entre os movimentos, aqui em Santos, os movimentos gregos, né? Está entre Grécia e Turquia. Sim. A Ásia Menor, antiga Mesopotâmia, está nesses buracos aí do mundo. E ali, eles chegavam nas cidades, chegavam as embarcações, os homens iam atrás das prostitutas para se satisfazer. Sim. Então, era uma cidade de prazer, de bebida, de riqueza, de comércio, de escravidão, de tudo que não presta. E lá, ele foi anunciar o Deus desconhecido no meio dos pagãos que adoravam a si próprio. O prazer, a carne, a loucura e se justificavam aí com qualquer coisa. Né? Porque a gente adora se justificar com qualquer coisa. Enfim, mas voltando àquele sentimento da felicidade, a nossa alma anseia pela felicidade. E anseia porque Deus quis que assim fosse. Que dentro do nosso coração desejássemos algo superior, onde o alimento a gente come todos os dias. Com certeza. Todos os dias a gente deixa um pouquinho da gente na vasilha, na latrina, porque o alimento não nos satisfaz. Entendeu? Então, você luta, trabalha, constrói bens. De repente você fica doente e está quase morrendo. Nenhum dos bens que você construiu vai lhe favorecer. Sim. Então, utiliza a inteligência. Então, ali, os bens não vão lhe fazer feliz. Então, o conjunto da vida é o que nos faz feliz. A busca por equilibrar o alimento, o prazer, o trabalho. E em tudo isso, Deus, que encarnou-se no meio de nós, dispensou sobre nós o seu Espírito e disse: ame, ame em mim, ame em mim. Como é que é amar em Deus? Respeitando. O marido que respeita a esposa diz: olha, eu disse, desde o princípio, era o marido e a mulher. Desde o princípio. Então, quer ser feliz? Tem um princípio. Sim. Bateu de um lado, deu outro. E perdoem-se 70 vezes, 7 vezes. Trabalhou, alguém está precisando, pediu emprestado? Dê.
Alguém está precisando dar a sua mão? Dê a mão. Não roube. Não mate. Respeite a sua sexualidade, porque no tempo certo ela vai ser usada e no lugar certo. Não cobice o que não te pertence, né? Não dê falso testemunho. A mentira é um pecado mortal. É um pecado gravíssimo. Não levante o falso testemunho. E não desejem nem a mulher e nem as coisas, nem o homem nem a mulher do próximo, nem as coisas do próximo. Antes e acima de tudo, ame a Deus, honre a Deus. E do quarto em diante, honrando pai e mãe, honre-se uns aos outros. Isso é o segredo da felicidade. Quem é mais inteligente vem por aqui. É fácil? Não é fácil para nós que estamos nessa... Não é. Não é fácil perdoar, não é fácil amar, não é fácil ser fiel, não é fácil não pecar contra a castidade, não é fácil não mentir, não querer, não morre peste. Né? Quantas vezes você diz isso? Quantas vezes a gente quer matar uns 50, não é? Mais fácil, né? Não é? Mas assim, já podemos acabar o podcast, é isso aí, amém, aleluia. Alexandra, eu acho que as pessoas, falo, viu? Eu acho que as pessoas têm essa visão de quem está na igreja é meio que um ser perfeito, iluminado. E elas não entendem que são pessoas que identificaram que precisam de ajuda e precisam de Deus, né? Que erram, que caem, que se levantam. E eu acho que isso, às vezes, pelo olhar, afasta muito a própria pessoa da igreja. Ela não vou lá porque a Alexandra, ela reza 18 rosários por dia. Você tá maluco? Eu queria, né? Ela reza 18 rosários por dia, ela nunca erra, ela é assim, ela tá sempre feliz, mas ninguém sabe os bastidores ali da vida, a dificuldade, né? Ô Simon, eu penso que isso é uma visão muito cristalizada da fé. Não é isso. A igreja é feita de pessoas comuns, né? Tem os santos que lutaram como nós, pessoas. O santo não foi alguém que não pecou. O santo, ele pecou, mas ele evitou o pecado mortal. O santo tentou ser fiel até a última instância da sua vida nos atos heróicos, ferindo-se tantas vezes, abrindo mão tantas vezes, jejuando, renunciando tantas vezes, porque o nosso caminho não vai mudar do caminho do crucificado, né? Ele era o perfeito. Né? Tem uma música, quando o perfeito vier, o imperfeito desaparecerá. Né? Eu não sei assim direito, não, mas quando o perfeito vier, o imperfeito desaparecerá. Sim. E ele está falando de São Paulo. São Paulo é São Paulo quem fala na carta aos Coríntios. Quando, no final do hino da caridade, 1 Coríntios 13, aí ele vai falar lindamente do amor. Ele vai falar sobre a caridade, sobre a esperança e sobre a fé, e vai dizer, o amor jamais perecerá, jamais acabará. E aí ele conclui, falando sobre que o imperfeito só vai desaparecer quando o perfeito aparecer, né? Ou seja, na glória. Na igreja tem gente perfeita? Não, porque o povo de Deus não é perfeito. Nosso Senhor pega, porque nós somos limitados do paraíso para cá. Fomos expulsos, gente. Nunca se esqueça que a gente foi expulso do paraíso, não, hein? E com razão. Nós somos resgatados na cruz de Cristo. Mas aí o que é que Deus faz? Quando o Senhor se lembra com misericórdia da sua promessa, que também é uma promessa de paraíso, quando o homem, Deus fez a natureza, a criação, naquele poema épico, né? É quase uma odisseia o livro de Gênesis. Sim. Na formação do ser humano, Nosso Senhor fazendo toda aquela epopeia da criação, um momento lindo, não é? E aí ele cria o homem, ele cria a mulher, e a criação entra no descanso de Deus. Uau, que perfeição! Estamos todos querendo esse descanso. O descanso eterno, dai-nos, Senhor, e que a luz perpétua nos ilumine. É o que nós bradamos quando morremos, não é? Quando, nas liturgias e exéquias da vida, sim, é essa fala que a gente diz, que a luz perpétua nos ilumine. Mas para dizer, a criação, ela reflete a bondade de Deus. E aí o homem peca, ele é expulso do paraíso, Nosso Senhor anuncia que vai vencer. Lá na frente, a descendência da mulher vai esmagar a cabeça da serpente nessa grande inimizade. Aí Nosso Senhor se recorda de Abraão, lá na frente da história, e diz assim, eu vou de novo reconstruir o meu povo. Esse povo expulso do paraíso é resgatado por Abraão. Vem, Abraão. O Senhor chama a fé e Abraão adere à fé. A partir de Abraão nasce a igreja. Nasce a igreja povo de Deus, que o Senhor reúne aquele povo para que esse povo seja diferente no mundo e reflita de alguma forma, entre lutas e batalhas, a sua glória.
E aí Deus começa a caminhar na nuvem, no fogo, né? Começa a caminhar no meio do seu povo até que a redenção venha, até que Jesus venha. E no batismo, ele, na redenção, aí já passou as águas do dilúvio antes, já passou todas as coisas, nosso Deus deu de novo uma oportunidade para nós, nos reúne Abraão, segue povo santo, passa pelos juízes, passa pelos reis, e aí encerra o ciclo dos profetas e reis em João Batista, e apontando então o Cordeiro é o Messias. Aí fomos tomados por outros povos, o Império Romano vem e nasce entre o Império Romano e o judaísmo, nosso Senhor Jesus Cristo. A promessa, Deus vem e salva o seu povo, mora no meio do seu povo, resgata-nos do nosso último inimigo, foi lá, venceu o pecado, tirou a culpa no batismo, rasgando o seu lado aberto na cruz, lava-nos nas águas do batismo, temos a oportunidade de novo de resgatar o paraíso. Então hoje a igreja existe para nos levar de novo ao paraíso. O quê? O povo ferido do pecado, o povo perfeito não, o povo ferido do pecado, mas resgatado por uma nova e eterna aliança. Então não existe perfeição na humanidade, a perfeição é Cristo e a igreja reveste Cristo, enquanto nós quisermos Cristo, sairemos do imperfeito para o perfeito. Então é aqui que nós vamos caminhar, do imperfeito para o perfeito. Na visão da igreja só tem gente imperfeita. Eu não sou perfeito, nós somos imperfeitos buscando o que é perfeito. Então o povo de Deus é você. Tá ruim, tá quebrado, tá enfermo, a igreja é seu lugar. Está precisando ser feliz, mas está em frangalhos, vem para cá e sai dessa cortina de mentira que tantas vezes Satanás quer que você... Porque ele não é criativo, eu digo, para você achar que na igreja, está assim, está assim, tem assado. Não tem nada, tem gente como a gente, como todo você, lugar querendo assim, né? recomeçar. Todo lugar assim, na então não família fica assim. não dando essa desculpa boba. Vem para cá você também. Queremos você aqui, viu? Pois é. E aí você dorme com essa, com tudo que ela tá trazendo pra nós, assim, essa grande aula de catequese, esse puro querigma. Tô sentindo um puro querigma, né? Aqui, mais puro. Inclusive, a gente começou falando sobre experiência com Deus, né? Pra quem não teve ainda, acho que você tá tendo uma agora, entendeu? Então escuta Deus que tá falando contigo, que ele tá falando. Inclusive, falando sobre experiência com Deus, eu queria detalhadamente ouvir de você, Alexandra, sobre a sua experiência com Deus. Eu me achava um lixo. Sim. Direta e reta. Queria me matar com cortes de vidro, de copos. Oh, meu Deus. E eu preciso dizer para você por quê? Porque eu tinha uma família destruída. Minha casa foi destruída. Então, Luciano, eu fui encontrada por Deus no chão do meu desespero. No chão do meu poço. Das minhas emoções. Meu Deus, quanta machucadura. Eu achava que ninguém me amava mais. Que Deus tinha se esquecido de mim. Porque quando o Painho assassinou a minha mãe, e aí é o meu buraco fundo, quando o Painho assassinou minha mãe, e eu estava aí por volta dos meus 15, 16 anos, eram 5 a 6 anos. Por que eu gosto de dizer 5, 15? Porque eu estava com quase 16 anos, não era ainda, mas estava mais próximo dos meus 16 anos. Mas era uma garota de 15 anos, que há 5 anos tinha visto seu pai assassinar sua mãe, sua família ter sido destruída, caída no chão da sala da minha casa por um adultério, um tiro de revólver na cabeça, bebida, adultério, mentiras, uma série de coisas assim, desse nível. E que, no final de tudo, por detalhes da vida, nós escolhemos morar com a família de Painho em vista de uma irmã dele que morava conosco e que morou muito tempo da sua vida conosco. Então, quando a mãe morreu, a tia foi alguém que foi eleito para ficar com nós 4 crianças. Minha irmã tinha 14, eu 10, meu irmão 5, e o outro irmãozinho tinha 11 meses de vida quando a mãe morreu. Aí essa tia foi cuidar da gente, porque já havia morado conosco, nos apegando completamente no momento mais frágil. 4 meses depois, essa mulher devolve, tenho que ir embora, não vou aguentar morar aqui perto da família de vocês, não. Porque a família de Mainha queria acabar com a família de Painho, e era uma loucura, e minha tia era irmã de Painho. Quando ela disse, eu tenho que ir embora, nós choramos horrores, nós vamos com você. Então, quando eu te disse, vou embora, a gente também vai. Nem pensamos, né? Meu irmão já estava chamando ela de mãe. Sim. E aí, nisso, Painho sai. Então, quando a Alexandra foi encontrar com Deus, ela já morava com o pai, que tinha saído da cadeia. Poucos meses depois de ter matado a mãe dela, a vida dela não mudou, pelo contrário, piorou. Nós descemos ao fundo do poço da vida. Já dei esse testemunho milhões de vezes, e milhões de vezes o Senhor
algumas dessas milhões de vezes que eu falei, Nosso Senhor, em cada uma delas, foi salvando 1, 2 almas, 3 almas, 4 almas. E eu não sei mais quantas almas foram atingidas por essa graça. Para dizer que Deus chega no fundo das nossas almas, não importa os sofrimentos que passamos, as lutas que travamos, os desesperos, as tentativas de morte que talvez já tivemos, a falta de sentido da vida que chegamos, porque o sofrimento nos tira muitas coisas. Então, eu estava assim, uma menina que morava com um pai assassino, que não mudou de vida, que via seus irmãos precisando de tudo e não tinha mãe, não tinha coragem, porque painho não mudou de vida muito, pegou o nosso dinheiro, pensão de manhã, e fez, vou dizer naquela linguagem, ele fez um cabaré. Nossa. A vida da gente, assim, de tanta loucura. Ele bagunçou, botou tudo que não presta, adulterou, prostituiu a vida da gente com a vida dele. Roubou a gente, queria botar a mulher dentro de casa, bebeu, porque ele gastou os dinheiros todos nossos sem nos dar nada. Eu tinha o sonho de ter um banheiro, não tinha. Tinha o sonho de ter uma casa, não tinha. Quando eu via meus irmãos precisando de atenção paterna, precisando de colo, precisando de um pai, e não tinha, eu chorava. Eu chorava porque eu precisava de pai e de uma mãe. E tinha raiva que o meu era aquele. Então, assim, eu não tinha mais sentido. Era tanto sofrimento. Um dia de cada vez. Era tanto sofrimento que só valia um dia de cada vez. Até eu não ter um dia. Até eu não ter desejado nenhum dia. Até eu falar assim, deprimi. Não tenho mais vontade do dia seguinte. Eu olhava só os meus irmãos e dizia assim, respirava um dia. Um dia. Foi assim que Nosso Senhor me encontrou. Quando eu fui fazer aquele retiro, depois de uma insistência de uma amiga, participei do grupo de oração e aquilo ali, nunca mais eu saí da igreja. Eu fui para esse grupo de oração para me livrar da minha amiga e, na verdade, eu não me livrei nunca mais da igreja. Sim. Depois daquele dia. E ali, aquele grupo fez esse retiro. Foi um fim de semana de dezembro. Ah, foi? Foi no final de semana de dezembro. Aniversário, hein? Foi um fim de semana, se eu não estiver enganada, 19, 20 e 21 de dezembro de 1996, em uma chácara no interior de Sergipe, chamada Cidade Divina Pastora. E lá no Recanto Franciscano, a minha pastoral, da paróquia lá de Nossa Senhora da Ajuda em Itaporanga, que é Sergipe, a gente fez esse retiro, conduzido pelas Irmãs do Sagrado Coração. E ali naquele retiro, numa tarde, depois de ter ouvido o dia inteiro que eu era uma obra-prima de Deus, trabalhou Gênesis, o amor de Deus sobre a vida da gente. Eu falei, gente, nunca mais eu tinha ouvido que eu era uma obra-prima. E eu escutei que Deus, da boca do meu Senhor, que eu era especial. Aquilo ali foi quebrando o coração sofrido, a mente machucada, a história ferida, a tristeza da alma. E Nosso Senhor foi me resgatando como uma menina. Eu tinha 15 anos. Você nem lembrava mais como era ser amada, né? Não lembrava como nem era sabia ser como o que é isso, né? O que é isso ser amada, né? Eu sei lá o que mais era isso. Eu só sabia chorar e ter tristeza. E pensar que eu tinha que sobreviver um dia de cada vez. Eu sou uma sobrevivente. E ali, e não me perder na sexualidade, no ódio, na raiva, no resto, na mágoa. Não virasse ladrão, vou dizer assim, ladrão, traficante, assaltante, assassina, gato, cachorro, elefante. Poderia virar qualquer coisa, do bem, do mal. Tava ali, né? Tava ali. Quem era meu freio? Ninguém. Um dia eu me emancipei de painho de tanto ódio. Falei, você não manda em mim. Ninguém mandava em mim. Você não tem autoridade sobre minha vida. E eu parei de pedir bênção a painho, de tanto ódio que eu tinha dele. Eu neutralizei painho na minha vida por muito tempo. Então, quando eu estou falando para você e vendo-me naquele lugar, naquela sala, e aí o dia inteiro pregando, quando foi no final da tarde, naquele sábado, o Senhor vem. Teus dedos tocam meu pensar, na adoração. Carinho em minha alma, adorarei. Ovelha fugida. Toda a música inteira, tá? Tô bagunçando com a música. Mas tá resumindo a música. Então, eu adorei no Senhor, veio isso. Os dedos de Deus tocaram meu pensar. Carinho em minha alma. Sossega essa alma, sedenta de amor. Como ovelha ferida, querendo voltar. Quem aguentava aquilo depois do dia inteiro? Mas eu chorava. Eu nem saí. Chegou uma hora que eu era sofrida, né? E eu amo a Ziza, minha amigona.
que eu cheguei ali, aí me entra aquele pão da vida. Jesus no sacrário. Essa música, a minha história batendo na minha cabeça ali. Do dia inteiro a pessoa, criança, de 15 anos, ter ouvido que era a obra-prima de Deus. É o ambiente perfeito para... meu amigo. Você tá doido. Eu me senti a pessoa única. Tô emocionada esses dias, né? Eu falei assim, Deus me ama. E aquilo bateu no peito de um jeito. Eu sou amada por Deus. Eu tenho, olha que loucura, eu tenho um Deus que me ama. Eu não queria mais nada. Riqueza, prazer, dor, tudo que eu sentia de ruim, tudo que eu havia perdido, todas as coisas, nada. Tudo virou nada perante aquilo que eu senti naquele dia. Eu era amada por Deus. Uau! Eu chorava e me sentia curada. Parecia que brilhões, barulhos de correntes caíam, iam sendo estouradas. Eu chorei. Eu me joguei no chão a chorar. E eu não conseguia mais parar. O professor que eu estava passando mal, tendo convulsão. Falei, não me toquem, por favor, não me deixem. Era muita coisa. Eu não queria que ninguém... Eu não estou de coitada. E eu ainda tinha esse problema. Não me tratem como uma coitada. Por causa da história que eu tenho. Sim. Então, assim, e eu quero ser fortuna, né? Sim. Mas nesse caso, eu falei, deixa eu viver. Eu estou bem, deixa eu aqui. Pois é. É outra coisa. É outro momento, vocês não estão entendendo. E eles me respeitaram. E a irmã falou, não, deixa ela. Quando os meninos do grupo quiseram vir, aí a irmã, não, deixa ela. Isso, me deixe. E eu não conseguia parar de chorar. Chorava. Esse foi o dia mais feliz da minha vida. Onde tudo muda. E ele me deixa feliz até hoje. Porque todos os outros encontros de amor que eu tive com Deus, até o dia que Deus me pediu o ato de perdoar, Painho, foi o segundo encontro mais violento do amor de Deus. Violento porque me tirou do lugar. Foi um amor violento. Tirou do conforto, né? Foi um amor violento. Você não disse que me ama? Prove. Então foi meio que isso, Deus me dizendo. E aí me disse na palavra, 1 João 4,2, diz que ama a Deus a quem não vê, mas odeia o seu irmão a quem vê és mentiroso. Foi um amor violento. Deus me chamou de mentirosa na cara. E agora? E ele, depois desse encontro de amor que eu me rendi, foi realmente o dia mais feliz da minha vida. E quando eu penso em ficar triste por algum problema, por alguma dificuldade, por algumas coisas ainda não conquistadas na minha vida, na vida de família, eu lembro daquele dia e eu fico feliz de novo, sabe? Muito feliz. E aí eu pego forças para não perder minha identidade, sabe? Porque eu não sou Alexandra da Canção Nova, eu sou Alexandra, filha de Deus, ponto. A Canção Nova é um detalhe, o resto é um detalhe, sabe? A gente é filho de Deus e da igreja. Eu sou filho de Deus da igreja, dentro da Canção Nova, amém. É ali que eu sou feliz. E depois, quando Deus me pediu para eu perdoar Painho, foi uma segunda forma de amor. Esse amor mais exigente, esse amor de desconforto, esse amor crucificado. Né? É o amor da cruz, é o amor que ele vai provando realmente aqueles que ele ama, vai dando suas cruzinhas, né? É Tereza, né? Nossa querida. O senhor tem cada... É por isso que o senhor tem pouco amigo. Né? Ora, pois. Também, né? Ama. Só que o amor de Deus é um amor de compromisso. Não é? Ele vai nos amar, ele vai nos sarar. Ele vai tirar a gente lá do fundo do poço. Ele vai dar riqueza. Ele vai dar o melhor prazer que a gente puder ter. Porque o prazer ordenado, ele é bom. Imagina, um sexo no casamento é lindo. Porque ele é bom. O Senhor não tirou o sexo, ele ordena o sexo. O Senhor não tirou a riqueza, ele ordena a sua riqueza, fruto do seu trabalho, da licitude da sua família, da sua entrega, da sua inteligência, da sua capacidade de salvar e de levar o bem para os outros. Palmas para você. Compartilhe. O Senhor, entendeu como é bonito as coisas no seu devido lugar? Tudo ordenado, né? É tudo ordenado. Ao princípio, Deus não tirou nada. Deus diz ao homem, toma tudo, é tudo teu. Viva. Pensa que Deus deu ao homem a natureza. A natureza não vai acabar, não. A gente até tenta destruir, a gente não tenta destruir, a gente usa tudo até o máximo. Né? Quem fica botando a destruição são os bilionários, não se enganem. Né? A natureza nunca vai ser esgotada, ela é dom de Deus,
ela é nossa, tem que ser tratada, tem que ser cuidada, tem que ser respeitada, porque todo dom merece respeito. Sim, sim. Né? Eu mereço respeito, você merece respeito, o seu trabalho merece respeito, a natureza também merece respeito, mas ela nunca vai ser esgotada. O amor de Deus nunca vai se esgotar. E a criação é reflexo do amor de Deus. Então, Deus que deu o animal para a gente dar nome, os rios para a gente pescar e dominá-los, Ele deu os minerais, Ele nos deu a vida, e Ele deu vida para nós, para que tivesse vida abundante. Isso nunca vai se esgotar. Mas ordenando esses bens, o homem é feliz. Olha, que ele é a economia da salvação. Ordenando os bens, todos nós somos felizes. O leão pode rugir de alegria. Não é bonito tudo isso? A gente está falando de coisas profundas de um jeito leve, né? De um jeito possível, de um jeito... Eu acredito nisso, né? Nesse Deus que eu experimento, mas que passa pela nossa limitação. Sim. E ele nos amou. São Paulo vai dizer na carta aos Romanos, que foi a comunidade que ele não fundou e que nós vamos experimentar nessa noite, da missão que eu vim realizar nesse dia, esse Deus que não decepciona quem nele confia. Uhum. Né? Ele é essa esperança viva de alguém que nos ama, e nós precisamos confiar nele, sabe por quê? Porque ele nos amou pecador. Uhum. Ele nos salvou quando a gente não merecia. Olha que coisa linda, é o amor de Deus, isso é a nossa salvação. Não espere perfeição na igreja. Nós vamos para a igreja porque nós somos imperfeitos e estamos lá para o perfeito vir buscar a gente, vir nos salvar e salvar e salvar. Claro que, estando na igreja, nós precisamos ver o que a igreja nos convida, como uma comunidade, como aquele Israel que em Abraão Deus chamou para que refletisse a sua glória. Então, o que é a igreja de Cristo? É a continuação da obra redentora do Senhor, reflexo da glória de Deus. Então, se eu estou na igreja, é para participar dessa obra, desse povo separado, para refletir a sua glória. E não para estar dentro da igreja e sendo a mesma coisa do mundão. Israel não foi eleito para ser um povo de Deus, para ser igual aos cananeus, os jebuseus, os heveus, os hititas, os amalecitas e assim sucessivamente. É para ser uma nação diferente. E aí vai dizer os livros todos do Antigo Testamento, para que todos vejam quem é o Senhor. Ezequiel fala muito bem, todos saberão que quem é o teu Senhor, Israel. Né? Isaías vai dizer, Jeremias vai dizer, os grandes profetas e os profetas menores, para dizer, e todos verão quem é o Senhor. Eusés vai dizer, Deus te leva ao deserto, fala o teu coração e transforma, te busca a mulher adúltera, te dá todo o carinho, te reveste de presentes para refletir a sua glória. E assim vai, não é? Sim, sim. Então, assim, nós somos assim, um povo diferente. Às vezes você se acha não participante daquela tribo, porque você já está vendo a glória refletida. E quando você vê sua opacidade e não vê aquela glória, acha que aquilo ali não é para você. É o contrário, vai porque lá foi um monte de pedra opaca que se tornou diamante. Sim. E está lutando para se tornar diamante. Então, quando você pensar isso, renuncie, porque a igreja é o seu lugar. Que bênção. E, Xanda, quando você teve esse encontro com Deus, como que você foi parar na Canção Nova? Porque uma coisa, o encontro não foi na Canção Nova, foi num retiro de grupo de oração. De minha paróquia. E aí, como que a Alexandra foi parar lá na Canção Nova? Como que ela chegou até lá? Pensa que no final da década de 90 a Canção Nova estava no auge, viu? Estava na renovação, não era a Canção Nova, minto, volto. A Renovação Carismática Católica estava, né, naquele fogo, acho que foi o ápice, a grande época dourada da Renovação Carismática, o Padre Marcelo com os passeios do Santíssimo, a Canção Nova com os acampamentos, os padres internacionais trazendo o poder da renovação carismática para o Brasil. A renovação carismática no Brasil já estava na sua segunda década, inflamando, crescendo, as comunidades nascendo, Canção Nova, Shalom, com comunidades menores, no Rio de Janeiro, o Bom Pastor. Então, os padres carismáticos, aquela coisa. Os anos dourados, né? Os anos dourados. Aí eu lá no meu interior de Sergipe,
com a renovação pequenininha, mas querendo ser grande, e aquela coisa, e bebendo uma tal canção nova. Falei, eu também quero saber o que é isso, uma tal canção. Que canção nova eu também quero. Pois é. Quero estar no pique eu também quero estar no pique da fama. Exato. Eu quero beber do que disso tudo aí, que tá em alta. Quero brilhar também. Eu também quero isso aí, eu quero uma fatia desse negócio que esse povo tá falando, que é bom. Então eu conheci a Canção Nova nesse miolo, né? Dos anos dourados da renovação carismática. Eu fiz um encontro chamado um Congresso da Renovação Carismática com o Padre Schuster, na época, né? Porque eu saí da minha pastoral, comecei a trabalhar, meu trabalho era por escala, e nem sempre eu conseguia mais participar da minha pastoral. Então eu passei a participar dos grupos de oração para não ficar sem nada na igreja, sem pastoral. Aí eu ia, quando eu podia ir no domingo, que era a minha pastoral, eu ia. Quando não, eu ia na segunda-feira, que era a pastoral carismática, que era o grupo da renovação na minha paróquia. Então eu comecei a frequentar. Eu frequentava as oficinas de oração, a pastoral que eu fiz meu encontro com Deus, que era uma pastoral jovem vocacional, e depois fiz o da renovação carismática católica, que era o grupo de oração da segunda-feira. E ali eu gostei do baterista, e o baterista, ele começou a fazer, ele conhecia muito a Canção Nova, aí eu assistia a Canção Nova, eles falavam num tal Padre Jonas, uma tal Canção Nova, eu falei, puxa vida, eu quero conhecer esse negócio aí também, eu preciso saber falar disso aí, sim, me apresenta. E aí a Canção Nova, na época, já tinha feito com sócio, arrumar mais 10, e aí o baterista veio me pedir para ser sócio, eu já trabalhava, imagina, eu gostava do baterista, eu nem sabia direito o que era Canção Nova, mas eu gostava dele, me associei, já podia pagar a alguma coisa. Então, eu peguei e fiz isso. Foi assim. Falei, bom, eu comecei a receber o jornalzinho da Canção Nova. De repente, eu comecei a assistir o canal da Canção Nova. E ali... Perdão. E ali, assistindo a Canção Nova, eu comecei a entender o que era a Canção Nova, o tal do Padre Jonas, enfim. E aí foi quando escutamos nesse Congresso da Renovação Carismática, que eu fui com esse grupo participar, que um tal Padre Jonas ia fazer um retiro. O mês seguinte, não, era junho, em setembro ia ter um evento da Canção Nova para inaugurar a TV, que era a primeira vez que a Canção Nova ia estar para todo o Brasil, sem entrar os cavalinhos, que antes tinha os cavalinhos. Aí não era o canal 100% da Canção Nova, até que naquele evento de inauguração, naquele setembro daquele ano, a Canção Nova ia começar o seu evento com o Padre Jonas, e ia ter esse evento, quer dizer, de inauguração da TV, e que quem iria pegar era o Padre Jonas. Agora você vai editar. Vai editar mesmo, porque minha garganta começou a coçar. Tem quanto? Tem 50 minutos. Tá bom. Eu tô vendo que eu comecei a falar 3h15. Isso mesmo. Faltam 10 minutos. Tá. Pode. E, enfim, para pegar o assunto da Canção Nova. O Padre Jonas ia pregar, né? Então o Padre Jonas foi pregar aquele encontro, e ali eu sentei na beira. Falei, eu vou conhecer essa Canção Nova. Hoje, eu fui a primeira pessoa a chegar no estádio, ou naquela casa de show, de evento, em Aracaju. Sentei a primeira fileira, que era o palco. Você foi a primeira a chegar? Fui a primeira a chegar e fiquei na fileira. Foi atraída mesmo, Eu né? fui louca, porque eu tinha que conhecer aquele Padre Jonas. E foi desse jeito que eu conheci a Canção Nova, e que a Canção Nova entrou na minha vida, que eu olhei o Padre Jonas, e aquilo que o Padre Jonas pregou, aquilo que ele fez no palco naquele dia, foi um negócio avassalador dentro de mim, semelhante ao que eu havia experimentado naquele dia. Então, era o amor que estava encontrando lugar dentro de mim de uma outra forma. Já era um amor transformador de Deus. Sim. O Deus que me atraiu agora era o Deus que me transformava mais e mais. E eu falei assim, foi a primeira vez que eu ouvi falar de santidade de vida, do Deus que me chamava a uma vida de radicalidade, sim, sabe? Então, ali eu falei, eu quero viver o que esse homem está falando, porque ele está falando da minha vida. Sim. E ele dizia o que o mundo estava fazendo com o coração do jovem, e eu me via sendo estourada, explodida, assaltada pelo mundo, diante de todas as minhas dores, enfermidades, porque o amor de Deus entrou e começou a tratar as minhas feridas, tá bom? E ali, Deus entrou de uma outra forma, e aí eu conheci a Canção Nova, e a partir daquele dia, nunca mais eu deixei de frequentar a Canção Nova. Então, a minha vida espiritual era entre a minha paróquia e a comunidade Canção Nova. Então, foram os meus 2 grandes edifícios espirituais dentro da Santa Igreja, minha mãe, minha mestra, minha casa,
Eu amo ser católica, eu louvo a Deus porque eu sou católica. Eu poderia estar nas matrizes africanas, eu poderia estar em cultos secretos ou espíritas, eu poderia estar em movimentos protestantes. Nada disso me atrai. E nada disso me atraiu. O que me atraiu foi o amor a Deus. Nas Sagradas Escrituras, nos sacramentos e dentro da sã doutrina católica. Sim. E ali eu fui salva. Graças ao meu bom Deus. E ali, junto com a Canção Nova, eu me dediquei completamente na igreja, na Canção Nova, e dali brotou a minha vocação. E no ano de 2001, eu entrei para a comunidade depois de um caminho vocacional, de um itinerário de graças muito grande. Conheci de perto o Padre Jonas, dei um beijo, um abraço, e naquele homem, várias vezes que ele foi em Aracaju a partir de então, fiquei louca, assim, alucinada pela vida daquele sacerdote que tinha tanto amor. E minha vida mudou completamente, e hoje eu estou aqui por causa daquele dia. É interessante, Alexandre, quando você ia dizendo, eu estava pensando, né, que tem uma frase célebre do Monsenhor que é do aguenta firme, né? Aguenta firme, meu aguenta filho. firme, meu filho. E aí eu lembrei que você falava no seu testemunho que você pensava a cada dia mais um dia. Aguentar mais um dia, né? Desse aguentar mais um dia. Sim. Então, esse carisma, essa vocação, já percebi que já estava enraizado na sua vida há muito tempo, né? De uma forma, talvez não direta, mas indiretamente, né? Eu louvo a Deus pela Canção Nova, porque a partir daquele ano de 98, que foi quando eu conheci a Canção Nova, no encontro seguinte, depois desse que eu conheci o Padre Jonas, a Canção Nova fez um encontro chamado assim, O Pai Está Amando. Nessa época que eu participei do encontro com o Padre Jonas, eu odiava Painho. Ele poderia estar pintado de ouro, vestido de moranguinho do amor, qualquer coisa. Eu queria ver ele morto, de ódio que eu tinha de Painho. Eu brinco assim, mas é verdade. Sim. Agora é fácil. Eu queria ver Painho. Painho ficou meu amigão. Painho mudou de vida, sabe? Se tinha uma alma que valeu a pena evangelizar e eu poderia morrer em paz, foi de Painho. Então, eu odiava Painho naquele dia. A terceira etapa e o meu segundo grande encontro de amor com Deus foi dentro da Canção Nova, já dentro dessa espiritualidade da Canção Nova, não dentro da comunidade, mas dentro da espiritualidade, do meu conhecer, do meu frequentar a obra Canção Nova, participar dos eventos de cura, de libertação, que são importantíssimos. Tá? Esses congressos, esses acampamentos que a Canção Nova faz, mas que o mundo hoje faz, as paróquias hoje fazem, que levaram essa vida de encontros, etc., para as suas dinâmicas paroquiais, isso salva. Porque foi no encontro da Canção Nova, esse O Pai Está Amando, que ali, rendido ao amor de Deus, o pregador, né, fez com que, abrindo a palavra em 1 João 4, aquela que eu já narrei, eu senti ali que eu deveria decidir, porque perdão a gente não escolhe não, tá? A gente não deseja, ai, que coisa maravilhosa, eu vou de perdoar Painho, amanheci com uma vontade Fica tão grande aí, né? de perdoar Painho por ele ter matado mãe e ter acabado com minha vida. Ai, que lindo, maravilha. Não foi assim, não. Então foi de muito pranto, muito choro, muita lágrima, e por causa de uma experiência amorosa tão profunda desse Deus que mexe nas nossas imperfeições e sara as nossas feridas, ele depois exige também de nós uma resposta de amor, porque ele infunde uma vocação na gente, ele nos chama e nos envia, né? Ele sara e tratando nos envia-nos também. Vai e anuncie, vai e diga aos outros o que eu fiz em você, né? Agora é assim, ele agora pega e ele envia, ele sopra o Espírito Santo, não é mais para dizer, não diga para ninguém que eu fiz isso em você, não. Isso aí foi até terminar a formação. Terminou os 3 anos, ele morreu na cruz, ressuscitou, entrou naquela sala lá, soprou o Espírito Santo nos apóstolos e, meu filho, sede ande pelo mundo, você minhas testemunhas. Cuida. Então foi isso que ele fez comigo. E ele me pediu a coisa mais difícil. Então eu louvo a Deus pela Canção Nova, porque foi aos prantos que eu decidi ali perdoar Painho, porque Deus é amor.
E eu amava esse Deus que é amor, que eu não via de corpo, de alma, mas eu adorava no Santíssimo Sacramento do altar. Mas eu queria viver perto desse Deus, porque, como aquela música do Padre Zezinho, o que é preciso para ser feliz, e a gente volta ao tema da felicidade, que é o nosso tema, o projeto de Deus para nós é isso. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus, viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus sorria, sentir o que Jesus sentia, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Então, eu fui levada a viver o que Jesus viveu e fazer o que ele já estava fazendo dentro de mim. Foi muita luta, mas eu decidi ali naquele dia romper com o ódio e deixar que minha vida ganhasse mais ainda um novo sentido. E eu decidi entre lágrimas, porque eu vi Painho matar a maninha, eu vi Painho deixar a gente, no meu olho passava tudo isso. A cena de Painho levantando a cabeça de maninha no dia que ele matou e saiu uma poça de sangue dela da cabeça. E ali Painho dentro de casa fazendo a gente passar vergonha, empurrando mulher dentro de casa pra gente engolir. Não vai entrar aqui não, você é o assassino. Quantas vezes eu chamei Painho de assassino? Uma semana depois do meu encontro com Deus, Painho foi pra porta brigando, querendo acabar com minha irmã e tudo mais. E eu saí desesperada do centro pastoral para salvar a minha irmã, pular em cima de Painho, dizer, chega! E ali eu entro na porta do meu quarto, Painho quase me mata com uma faca, porque eu não queria mais aquela vida de briga, eu não aguentava mais aqueles problemas todos, né? E Deus, de repente, no encontro dessa tal Canção Nova, só porque ele disse que ele amou, peraí, Senhor, eu sei que você amou, mas olha a minha dor, né? E ele, eu tô olhando, é porque eu tô olhando para você, eu quero você inteira, eu não quero você assim não. Sim. Seu pai já matou, tem o que fazer? Não. Ele não mudou de vida. Tem o que fazer? Não. Mas você mudou, eu posso fazer em você, deixar você livre. Seu pai não pode mais mandar na sua vida. Suas emoções não podem mais ficar aprisionadas naquele negócio. Deixa eu completar. Então foi Deus me pedindo isso. E eu brigando com Deus para eu entender que ele queria, ele estava preocupado, era comigo mesmo, não era com o pai não. Eu falei, era comigo, né? É com você. Vai exigir de você, mas eu estou preocupada com você. Vem. E eu, tá bom. Eu fiz meio que Pedro assim, né? Quase que eu afundei, mas segurei na mão dele. Eu falei, Senhor, se o Senhor for, eu vou. E ali naquele dia, eu decidi perdoar Painho. E caminhei nessa decisão até, para a gente encerrar, né? Até que em junho de 2001, eu entrei em julho de 2001 na Canção Nova. Em junho de 2001, eu saí de Aracaju, depois que eu vim do Pertença. Eu saí de Aracaju, Pertence ao encontro vocacional da Canção, meu último encontro vocacional na Canção Nova. Eu falei, quer saber? Eu vou atrás de Painho. E eu saí de Aracaju, que eu já morava lá, e fui para a roça. A minha conversa com o Painho foi um mês antes de eu entrar para a Canção Nova. Painho já era meu amigo, eu já tinha 20 anos, né? Que eu decidi perdoar Painho, eu tinha 18 anos. E aí eu falei assim, eu vou lá falar com meu velho. Destinei. E tudo que eu já havia dito de perdão, falado, exercido, depois da minha decisão, eu dei passos, né? Eu fui crescendo no perdão. Não é fácil perdoar. Então, foi passo a passo, passo a passo, passo a passo, passo a passo. De voltar ao diálogo, de voltar ao respeito, de contar para ele da vida da gente, de dar a ele acesso de novo. Eu dei um presente de Natal. Foi o primeiro passo para voltar ao diálogo com o Painho. Eu não falava com o Painho, eu dizia que o cachorro era mais importante, a parede é mais importante. Se eu visse morto, eu passava por cima, eu dizia tudo isso, chamava de cachorro, na boa. Não vale nada, tu não presta. Não me dirijo a palavra a você. E não, anos. Até que eu cheguei daquele presente, nossa, mudou tudo. Minha decisão, eu falei, Jesus, eu decidi perdoar. Como eu vou começar a fazer isso agora? Como eu vou exercer isso? Então foram anos ali, até chegar esse auge, que foi a conversa com o Painho, e eu fiz essa conversa lindamente, decididamente, lá no interior. E eu olhei na face de Painho e disse, tem toda uma cena, o nosso encontro. O nosso encontro tem uma cena. Né? E por incrível que pareça, eu fui num boteco. Né? Num boteco, porque eu fui correndo, cheguei, já,
pai tá aí, filha, acabou de descer para ir para a roça. E você tá determinada. E eu tô determinada, vem cá, vem tomar um café. Eu falei, vó, não vou não, deixa eu vir para cá, senão eu vou perder a coragem. E ela entendeu, vai minha filha, depois você volta, Deus te abençoe. E quando eu cheguei, desci do ônibus e saí atrás de Painho, onde eu parei, Painho, aí parou, era no meio, era na frente assim, né, roça, no interiorzinho, Sim. é boteco mesmo, gente. E aí eu entrei ali com ele, eu quero conversar com o senhor. Não, vamos para a roça. Eu falei, não vou não, vai ser aqui mesmo, bora aqui. Senta aqui, porque ele ia para a roça. Eu falei, não, vem conversar com o senhor. E ali a gente sentou e eu comecei a falar com ele. E eu disse, pai, eu vim conversar. Ele, lá vem tuas conversas. Pai, eu já sabia das minhas conversas. E aí eu comecei a rir, eu falei, é desse jeito aí, é dessa conversa que o senhor vai escutar agora. E ali eu falei para o pai exatamente tudo o que eu havia perdoado. Falei, eu vim aqui destinada para dizer ao Senhor o que foi que eu te perdoei. O que foi? Aí eu comecei a narrar. O Senhor sabe que foi por causa do amor de Deus que eu te perdoei, né, pai? Eu achei muito importante dizer isso para ele reconhecer. Eu falei, eu sei, minha filha, foi por causa do amor de Deus, não foi? Eu falei, foi. Ele me ajudou e eu pedi que ele reconhecesse também que o motivo pelo qual eu o havia perdoado. E ali eu disse, por causa desse amor eu vim hoje dizer, eu quero que o senhor não tenha dúvida, mas que o senhor saiba exatamente que eu te perdoei. Por isso, eu comecei a narrar. O senhor sabe que eu estou indo para a Canção Nova, então eu precisava dizer isso. Sei, minha filha, é isso mesmo que você quer? Falei, eu já esperei muitos anos, eu vivi meu processo de amadurecimento vocacional e cheguei até aqui para dizer ao Senhor, olhando nos seus olhos, que eu perdoo. Desde aquele dia que o Senhor levantou a cabeça de manhã, depois de um tiro que eu e minha irmã chegamos na sala, desesperada, e manhã estava estendida no chão, daquele barulho, e o Senhor levantou a cabeça dela, e era da cabeça dela que sangrava. Pai, ali foi o fim do mundo para nós. Mas é por esse dia, esse terrível dia, eu te perdoo. Foi por ele que eu te perdoei. E aí fui narrando, a partir da morte de manhã, todas as ausências de Painho, todas as brigas, as palavras de baixo calão, maldizentes que ele lançou sobre mim e minha irmã, a ausência dele na vida dos garotos, o roubo, as poupanças, o dia de manhã, os nossos bens, as mulheres, olha, tudo eu fui nomeando cada coisa. Falei, eu perdoei, precisei perdoar manhã, pai, porque ela casou com o senhor. E eu perdoei a minha mãe por ter casado com o senhor, porque ela me fazia falta. E aí ele, chorava eu, e foi uma loucura de choro. E eu disse para ele que eu perdoava de tudo aquilo e que precisava agora que ele me abençoasse. Retomei a bênção a Painho naquele dia. Então, Painho, naquele dia, me deu o direito de volta de me abençoar, né, para eu retomar, honrar o quarto mandamento. Não é fácil, sabe, gente? Não foi fácil. Hoje eu conto, às vezes choro em muitos testemunhos. Preguei um congresso de mulheres em Cuiabá esse fim de semana. Cheguei segunda-feira. E morri de chorar, porque tem vezes que eu vou me lembrando, eu falei, nossa, eu já passei por tudo isso já. E hoje eu posso dar glória a Deus. E eu agradeço a minha fé católica e agradeço a Canção Nova, porque essa luz da palavra de Deus, das boas leituras, eu sempre vou indicar livros, eu sempre vou indicar a palavra de Deus, sim. Os sacramentos, sim. Primeira linha. O rosário, a cruz, sempre conosco somos sinais do nosso catolicismo, da nossa fé. Mas os bons livros sempre vão nos ajudar. As boas leituras sempre vão nos salvar. E ali eu agradeço muito ao Padre Jonas, a Canção Nova, a meu grupo de oração, a minha fé católica, a minha igreja-mãe, né, por ter me salvado e está me salvando a cada dia da minha vida, né, nos momentos de aflição, de dor também, que eles não cessaram. A luta pela santidade, que não é pequena, por fazer a vontade de Deus em tudo. Então eu louvo a Deus por essa casa chamada Igreja Católica Apostólica Romana, que me salvou e a partir desse... E tem me salvado, né? Não me salvou porque ainda não morri. Então até lá eu tenho que pedalar bem muito. Me resgata, né? Sempre presente, é sempre hoje.
mas que resgatou, salvou, e a partir disso tudo deu a redenção também ao meu pai. Né? Painho foi na Canção Nova, Painho conheceu o Padre Jonas, Painho comungou nas mãos do Padre Léo, Painho confessou no confessionário da Canção Nova, Painho aceitou Jesus no seu coração, por causa do perdão e do amor recebido. Ele aceitou, falou, vem na Canção Nova? Vou, minha filha. E ele foi. Painho foi na Canção Nova em 2005 para 2006, ele teve com o Padre Jonas, Padre Léo, Nelson Correia, Tom Taveira, na época os padres... Conheceu um pessoalzinho aí, né? Conheceu uma racinha. Uma galerinha aí, né? Painho comungou no altar do Centro de Evangelização de Frei Galvão. Foi canonizado. Porque o nosso altar foi canonizado. Recebeu a Eucaristia na mão do Padre Jonas. O Padre Jonas gastou 40 minutos de atenção ao Painho. Ele disse, eu preciso conhecer seu Painho. Eu quero conhecer seu Painho. O Padre Jonas fez questão de conversar com o Painho, de atender, de abraçar, de acolher. Painho teve, em 2008, um câncer que foi da próstata para os ossos. Foi tomado do câncer. Mas quando Painho saiu da Canção Nova, ele saiu com um desejo. Ele conheceu Deus, foi perdoado por Deus e recebeu Nossa Senhora. Porque lá naquela ermida da Mãe Rainha que tem na Chácara de Santa Cruz, Painho deixou de fumar como fruto imediato da sua confissão. Nossa Senhora arrancou as 2 carteiras de cigarro do olho de Painho e o isqueiro. Naquele estoquinho lá, sumiu. Então, um homem que matou sua esposa, arruinou por muito tempo a vida dos seus filhos, ele se arrepende, aceita Jesus, vai se confessar, olha o sacramento da libertação e da cura. Lá na Canção Nova, Nossa Senhora vem como mãe das ovelhas perdidas, ele é mãe de toda ovelha, né? Então, vai lá. E com muito carinho chama o filho de volta. Painho sai da Canção Nova, depois de uma semana de graça. Ele vai para... claro, ele continua pecando, tá, gente? Mas Painho, ele teve um diferencial, ele levou Maria para casa. Sim. Então ele começou a receber Nossa Senhora, a Mãe Rainha, todo mês na casebre dele. Até que veio a doença. Na doença, Painho parou de pecar. Porque ele se afastou do pecado, né, de uma mulher que ele tinha mancebado. Na doença dele, ele voltou para a casa de minha avó, saiu do casebrezinho dele, do pedaço de terra da herança de meu avô, e foi lá para minha avó e minhas tias ajudarem a cuidar de Painho. E nesse movimento, aquilo que ele havia experimentado, foi tudo muito rápido depois que ele saiu da Canção Nova. E naquele movimento da Canção Nova, da experiência que ele havia feito com Deus, Painho pediu de novo a confissão, o padre foi dar o sacramento da unção, e ele foi definhando. Meu irmão, o filho que ele não tinha botado no colo nem nada, parou de estudar, Marcílio, que é o que vai casar daqui a alguns dias, para cuidar do pai que ele não teve. Ele foi cuidar porque ele é o pai. Ruim, tinha consciência plena do que o pai fez, mas ele foi cuidar do pai dele. Meu irmão, o outro também, ajudava a cuidar de pai. Estudava, trabalhava, fim de semana, vinha cuidar do pai. Os 2 filhos cuidaram do pai até o fim. Eu pedi os últimos 20 dias de Painho. Painho morreu nos nossos braços. Foi. Confessado, comungado, recebido todos os sacramentos perfeitos para o seu viático. Painho morreu melhor do que eu estou viva hoje. Tá nos braços e conseguiu chegar nos braços de Deus primeiro do que eu. Painho foi uma ovelha que Nosso Senhor resgatou pelas mãos da Virgem Maria. Claramente. E como fruto do sacramento da igreja e do amor dos filhos, porque perdão é isso, é amar quem não merece. E a Igreja Católica é esse lugar que resgata também quem não merece. Porque a Igreja Católica ela é reflexo desse Cristo que salva quem merece e quem não merece. Mas quem se abre, porque Ele é Pai e Ele é Deus de todos. Coisa linda, viu? Louvado e seja assim Deus. Continua o leão forte a rugir pelas almas. Então eu posso dizer como começamos. Venceu o leão forte da tribo de Judá. Que paulada. Você tá doido. Bendito seja Deus. Que riqueza. A gente tá chegando já no finalzinho do nosso momento aqui de conversa, mas tem uma coisa que muito chamou na atenção quando a gente conversava antes de começar o podcast,
que foi sobre a sua vocação. Queria finalizar com essa parte. Você é celibatária. Eu sou né? celibatária. É uma vocação difícil de se ver por aí. Geralmente as pessoas ou casam, se tornam sacerdotes, religiosos, irmãs. Mas celibatária tem crescido, eu tenho percebido que tem muitas pessoas que estão... Sim. Mas como que você discerniu que a sua vida era ser uma celibatária? Olha, quando eu fiz a experiência desse amor, eu queria ser toda de Deus, já desde antes. Uhum. Então, como eu não sabia ainda entender o que Deus estava fazendo em mim, você sabe que eu fiz caminho para... Eu tentei para a vida religiosa? Tentou? Tentei. Mas não é o que eu quero, não. Eu sou muito animada para ficar aqui. Então, assim, mas havia na minha alma essa vontade de entregar a Deus tudo de volta. Tudo, tudo, tudo. Sem... animada, namoradeira, beijadeira, adoro. Tá tudo online aqui. Mas a primeira escolha é ser de Deus. Então, dentro da Canção Nova, eu me apaixonei. Dentro da Canção Nova, eu rodei muitas missões, insisti em querer casar, mas chegou uma hora que Nosso Senhor, em adoração, me disse assim: Alexandra, para. Vem, porque assim, eu vi a minha entrega também na Canção Nova, né? Nessas missões, eu amo sair em missão, amo na minha vida das frentes de missão uma entrega total. E eu falei assim, eu não ia fazer nunca o que eu faço hoje se eu tivesse uma família. Sim. Se eu tivesse que me dedicar, não que isso não... Acho que isso é o primeiro chamado, eu pensei nisso, tanto que eu resisti o celibato desde sempre. Porque eu queria também, eu amo a família, eu cuidei dos meus irmãos, eu luto pela família, eu acredito na família, é uma das coisas que eu mais amo, mas eu falei assim, não, a sua vocação não é isso aí, não. Vem cá, vem ser toda minha. Né? E dentro de e eu ainda tive que me reconciliar com o Nosso Senhor, porque eu falei assim, olha, eu amo ser solteira para o Senhor. Né? Que é o jovem, né? Sim. O jovem sarado. Todos nós, antes do casamento, somos solteiros para o Senhor. Somos convidados a ver um celibato passageiro, temporário, mas somos convidados, né? Ao celibato, à castidade matrimonial. Veja, o celibato nasce em Cristo, tá? Antes de Cristo não se fala do celibato. Uhum. Porque antes de Cristo era quase que uma coisa pecaminosa, uma mulher não casar, um homem não casar. Era mal visto. Né? Era tudo mal visto, né? Antes de Cristo, porque também em Cristo nasce o sacerdote, né? Esse modelo de sacerdote que nós temos. Em Cristo, as santas virgens, as mulheres mártires dos primeiros séculos, né? A ordem das virgens vai nascendo a partir da primeira era do cristianismo. Em Maria, a toda virgem. Em Cristo, o todo virgem, né? Então, e nasce aí. Nessa entrega, em vista daquilo que nós seremos na eternidade. Então, eu tinha isso dentro de mim, mas não sabia dar nome. Então, eu queria casar, eu ia resistindo naquilo na Canção Nova, mas queria um homem perfeito, né? Como assim? Né? E achando que o meu príncipe ia chegar de cavalo branco. Como assim? Né? E ali, ingenuamente, eu me desculpava para não me render a Deus. Até que na adoração eu falei assim, até quando você vai me enrolar? Aí o padre deu a volta com o Santíssimo, foi no acampamento na frente de missão nossa lá em Gravatá, e eu lá naquele clamor, e o Santíssimo gigantesco na minha cara, e eu olhei assim, ali ó, feliz da vida, adorando o Senhor. Eu escutei, até quando você vai me enrolar? Eu tomei o segundo susto. Falei, caramba, aí comecei a chorar horrores. Eu não estou te enrolando, eu não estou te enrolando. Aí depois eu peguei meu diretor espiritual e falei, olha, eu preciso me render, me ajude. E ali eu fiz o processo de entender que Deus havia me escolhido desde sempre para ser toda dele. E que eu precisava aceitar e me render esse amor, entendendo que eu não perdi nenhum outro amor por causa desse grande amor. E ali dentro de mim tudo foi se ordenando, meus afetos, meus sonhos, meus sentidos. E falei, nossa, é isso. Então, eu estou no meu processo final de caminho celibato. Já fiz 2 votos, estou para o 3º voto, para ser o voto definitivo, né? Isso são 4 anos de preparação. Eu estou no meu penúltimo ano para me tornar, no dia de São José, que é meu amor, minha paixão, me tornar serva
de nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro da Canção Nova é um voto particular, é um voto semelhante ao das religiosas, dos institutos, mas é para dentro do meu carisma Canção Nova, esse celibato. E para mim é muito bonito, rendida e feliz, né? 44 anos, nesse caminho de discernimento, e sim, já estava desde sempre aqui, e eu que não estava aceitando. É porque é difícil, né? É difícil aceitar isso. Com certeza. É difícil até de identificar, né? De identificar, porque eu sou missionária, tanto faz. Poderia ficar solteira, né? Sim. Mas o Senhor disse, não, peraí, vamos dar nome àquilo que você é. E aí tudo ganha um novo sentido. O meu apostolado, o meu ministério cresceu. Por quê? Porque o meu estado de vida tem nome. Eu sou solteira, civilmente, tem nada me impedindo, mas na ordem da minha vocação, daqui a um ano, eu vou colocar um anel no meu dedo esquerdo e dizer, eu pertenço totalmente ao Senhor, dentro do carisma Canção Nova, e usa-me, Senhor, até em vista desse reino, que venha a nós o teu reino. Então, meu celibato é para gritar, né? O nosso celibato é, Senhor, que venha o teu reino o quanto antes. Que lindo. Né? Que bênção, viu? É isso aí, o celibato é isso. E isso tem me feito apaixonar, né? Como filha, esposa e mãe. Também na fé. E queremos o convite. Dia 19 de março de 2027, já tá, pode montar a caravana, viu, Tiago? Opa, estamos lá, hein? 19 de março de 2027, nossa casa de formação em Lavrinhas, na igreja linda de Nossa Senhora Auxiliadora. Por favor, já estão convidados. Convocados. Não pense em nada diferente. Já se programem. 19 de março de 2027, em Lavrinhas, meu voto definitivo. Eu já falei para a Ziza, domingo, você se prepare que você vai cantar para minha alma missionária, tá bom, linda? Olha só que ela com prazer. Foi a música do... Ela poderia cantar a música do seu encontro, né? Ia ser muito bacana. Vai cantar também. Não, na verdade, ela vai cantar um CD inteiro. Não, mas tem outros. Tem minha amiga Eliana, só, né? Thiago, pouquinha gente, quase ninguém, não. Eles 4 já são convocados para cantar no meu celibato. Eliana Ribeiro, Cisa Fernandes, Thiago Tomé e Ana Luz. Uma galerinha aí. É mesmo, mas esse é meu time. Sim. E o Padre Bruno, quem vai presidir meu celibato, como Elia, do meu diretor espiritual. Só que bênção. Vai ser uma bênção, vai ser lindo, com certeza. Vai, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso primeiro episódio. Já percebi que vamos ter que ter umas 10 participações da Xanda aqui. Pode chamar, outra vez porque eu tem volto. Bastante conteúdo. Bastante conteúdo, tem bastante vivência, muita coisa que você passou. Tenho certeza que muita coisa que você falou aí também atingiu aqui. Com certeza. Porque a gente tem muita coisa que a gente passa na nossa vida que a gente às vezes precisa ouvir de fora para entender, para dar nome. Amém. Para dar sentido. Para mostrar que é possível. Porque eu acho que perdão é particular. Cada um tem sua luta. Mas ao ver a sua história e ver que você perdoou o seu pai devido a um acontecimento tão trágico, é possível as pessoas também perdoarem as outras pessoas que aconteceram na vida dela, né? Com a força de Deus, sozinho, esquece. Tem uma outra música que me marca muito, é Tudo Posso Naquele que Me Fortalece, né? É a música da Celina. Porque a gente é frágil, né? A gente é frágil, o ser humano é frágil, todos nós somos frágeis. Mas a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo veio para dar força à nossa fraqueza. Né? Então, nossa fraqueza, não somos nós que nos salvamos. Sim. Né? É a graça de Deus que vem em auxílio à nossa natureza pecadora. Então, quando a gente vê experiências do amor de Deus que pode fazer isso na vida de alguém, a gente vai acreditando naquilo que o anjo disse. Para Deus, nada é impossível. Com certeza. E queremos agradecer a sua presença aqui, que assistiu o nosso podcast. Tenho certeza que atingiu seu coração, atingiu sua vida. O nosso está atingido. O nosso está garantido aqui. Então já valeu. Tá segurando aqui, manter a postura. Sim. Mas por dentro Deus... A lágrima veio e voltou alguns momentos. E peço que você se inscreva no nosso canal, que você siga a nossa página no Instagram, Leão Podcast,
o YouTube oficial Leão Podcast, que esse foi só o primeiro de muitos que nós iremos viver. E quero agradecer Obrigada, muito querido. a sua presença, viu? Obrigada. Pela sua humildade, por ter vindo aqui, por ter acreditado, por ter disponibilizado o seu tempo que é tão corrido para estar aqui com a gente. Que seja o início de um novo tempo também, mais uma forma de evangelizar. E a gente está aqui para evangelizar oportuna e inoportunamente. Então, acesse o canal, compartilhe, participe, evangelize. E faça também parte desse clube de evangelização aqui, que é o Leão Podcast da Fé Católica. Tenha alegria de ser católico. E aí, você é católico? Compartilhe aí para todos os católicos que você conhece um pouco desse testemunho. E como é que o Leão faz? Uau! Deixa o leão rugir! Me siga também no @XandaCN1, é minha rede social, XandaCN1, né? É Xanda com X, CN de Canção Nova, e 1, porque alguma ousada aí colocou o nome de Xanda CN, então eu tive que botar o número 1 para poder diferenciar o meu nome. Então me siga e vamos junto aí evangelizar. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Tchau, A tchau. gente se encontra na próxima.